Olá, queridos. Eu sou o pastor Geraldo, falo com vocês aqui de Portugal. Eu moro aqui em Lisboa, capital desse país tão rico. A gente está aqui nessa live cultural, a pedido do pastor Charles, da Fabrícia. Quero mandar um beijo, um abraço a eles e dizer o quanto eu os amo. E já estou com muita saudade, né? Eu já falei isso para ele pessoalmente, agora eu gravo aqui na live. Eu já estou com saudade da gente estar junto, das boas risadas e pregar o evangelho para toda a gente, né? Estivemos juntos no Chile, né? Em uma oportunidade, e na outra eu fui só com a Paty para ministrar para casais. Mas a saudade é grande e eu quero agradecer, né, por essa honra de poder participar e levar essa mensagem cultural, né, aqui de Portugal, um país tão rico, né, um país tão rico culturalmente. É um país de aproximadamente... Existem assim duas datas, né? Existe a data que o rei da Espanha homologou, né? E existe a data que o Papa homologou. Então, fica entre 870 e 840 anos, né? Então, é um país mesmo muito antigo e isso traz, lógico, né, aquela riqueza cultural que o povo aqui tem muito orgulho, né? E que levou muito dessa riqueza cultural para nós, né? Lá no Brasil, através do descobrimento, né? E da colonização do Brasil. Então, hoje a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Sobre essa cultura enraizada. Eu não vou conseguir falar de 870 anos de história, né? Mas eu vou conseguir falar algumas coisas, algumas curiosidades, né? Aqui, pelo menos da região que eu moro. Eu moro aqui em Lisboa. Lisboa é uma cidade antiga, é a capital, mas é uma cidade que, em relação ao Porto, Coimbra, Aveiro, Évora, é uma cidade mais nova, porque aqui teve um terremoto nos meados de 1800, e esse terremoto destruiu boa parte da Cidade Baixa, teve também tsunamis, e essa cidade, a parte baixa de Lisboa, foi destruída quase que por completo. Foi uma tragédia, uma catástrofe, e com centenas de dezenas de milhares de mortos, e ela foi reconstruída de 1800 para cá. Então, mesmo assim, é uma cidade histórica, os prédios anteriores que ficaram em pé ainda estão lá, mas é uma cidade relativamente mais nova, porque foi reconstruída em 1800, né? Então, em decorrência desse terremoto. Essa cidade, quando aconteceu o terremoto, o país tinha um primeiro-ministro, o rei, e tinha, entre aspas, né, um primeiro-ministro. Não era essa nomenclatura que ele tinha, mas era assim que, se hoje fosse, ele seria o primeiro-ministro do rei, que era o Marquês de Pombal, né? O Marquês de Pombal foi uma figura fortíssima aqui em Portugal. Né? Ele reconstruiu Lisboa. Até hoje, os prédios reconstruídos estão lá. Ele inovou com uma maneira nova de engenharia, onde as casas eram juntas uma com a outra e o madeiramento era trançado. Então, se tivesse um outro terremoto, aquilo não desmoronava. Então, está lá até hoje, sem trinca, sem rachadura. E o Marquês de Pombal ele tem também, para quem não sabe, uma ligação direta com o Brasil. O Marquês de Pombal foi quem tirou a capital, que era em Salvador, e levou para o Rio de Janeiro. Né? Ele achou o porto do Rio mais estratégico e levou para lá. Então, antes era Salvador, a capital do Brasil, e Marquês de Pombal levou para o Rio de Janeiro. Então, a gente ainda tem esse desenho aí da nova capital nas mãos do Marquês de Pombal. Foi uma pessoa muito forte e influente. Ele ficou muito grande, e o rei... Portugal, há 870 anos, vou voltar um pouquinho, ele foi fundado por cruzados, pelos cruzados. Acho que Dom Henrique Afonso, ou Afonso Henrique, foi o primeiro rei daqui. E ele a gente viu, tem uma estátua dele aqui em Santarém, e ele com a roupa do cruzado, a cruz do cruzado, e aqui a gente ainda tem alguns castelos que eram pertencentes aos cruzados, né? Depois, com a perseguição da Igreja Católica aos cruzados, eles se tornaram a Ordem de Cristo, né? A Ordem de Jesus.
que são os jesuítas, né? E aí, vindo a Marquês de Pombal, ele se tornou grande, os jesuítas também eram muito grandes, porque eram os antigos cruzados, e o Marquês de Pombal decidiu dar um fim nesses jesuítas, né? E isso lá para 1800. Mas já existiam alguns jesuítas no Brasil, né? Que a gente sabe, a capital do meu estado, que é São Paulo, foi fundada pelos jesuítas, né? Padre José de Anchieta. Então, e aí ele mandou os jesuítas vazarem. Aí foram todos para o Brasil, para as colônias. Saíram todos daqui por causa do tamanho. E o rei também achou que ele estava ficando muito grande e acabou fazendo a reforma dele, como diz aqui, né? E a aposentadoria aí no Brasil, e colocou outro no lugar. Mas foi uma pessoa muito marcante aqui para a cidade, aqui para o país, né? Ele construiu muitas coisas aqui. Mas é uma cultura muito rica, né? E o pessoal, como eu disse aqui no começo, o povo daqui tem muito orgulho dessa cultura, né? E a gente aprende muito, né? Como todo ano eu sempre estava aqui, que meu pai mora aqui já há muitos anos, então a gente sempre vinha e participava e estava junto, mas nada se compara a você morar, né, no lugar e viver aquela cultura, né? Eu pratico esporte, né? Eu jogo futebol e na realidade eu sou um craque do futebol, tá? Eu sou um exímio goleador. Não sou, Manuel? Sou. Ele está falando que é. E eu jogo bola, eu jogo futebol aqui com um time que eu sou o único brasileiro. Os outros todos são portugueses. Então, ainda eu consigo vivenciar ainda mais essa cultura, né? O jeito de falar, o jeito de tratar, o jeito de falar do país, as coisas que eles comem, né? Então, isso tudo é muito rico. Aqui são várias regiões, aqui tem os pequenos estados, né? Se a gente fosse fazer como no Brasil, né? Com as suas capitais, suas pequenas capitais, aí tem as suas cidades, algumas são chamadas até de vila, aldeias, mas são cidadelas, né? São cidades pequenas, e ali a cultura é efervescente. Cada região tem a sua cultura específica. A gente, num país tão pequeno, aqui tem 10 milhões de habitantes, né? Praticamente a população do Rio de Janeiro, né? Acho que no Rio de Janeiro até tem mais, e o tamanho também, é do tamanho aí do Pernambuco, do tamanho do Rio de Janeiro, mas parece que você está num continente, porque cada região tem uma cultura e eles são apegados a essa cultura. Aqui em Lisboa é uma cultura mais despojada, né? Porque é praia, é calor. Por falar no calor, aqui faz um calor mesmo a sério. Eu falo isso aqui, o pessoal não acredita, porque eles acham que no Brasil o calor é sempre o calor que tem lá no Nordeste, né? Aí no Rio de Janeiro. Mas aqui, 40 graus no verão, aqui em Lisboa, é moleza, né? É fácil e assim, é seco, então você fica com aquela sensação de calor mesmo, né? E eu não passava isso lá em São Paulo, né? Mas também aqui, em relação à temperatura, a gente tem, 2, 3 meses no máximo de calor, o resto é tudo frio, né? E é um frio aceitável, né? No alto inverno, aí 5 graus, 6 graus, 7 graus. No alto inverno, em alguns dias, não são todos os dias. Então, também são frios aceitáveis. Aqui tem o problema das queimadas também no verão. Teve uma tragédia aí há 2, 3 anos atrás, salvo engano, onde dezenas de pessoas morreram numa estrada. Então, no verão, por causa do calor e clima seco, acontece muito incêndio espontâneo. E aconteceu isso numa estrada, os carros pararam e veio fogo dos dois lados e as pessoas dentro do carro. Várias pessoas morreram ali dentro dos seus próprios carros. E foi uma tragédia, comoveu todo o país. Então, esse ano foi o ano que menos teve queimada, por causa da prevenção mesmo e da comoção ainda que o povo, né, de 2, 3 anos atrás ainda estão sentindo por causa dessas mortes, né? Mas também não é algo muito absurdo, né, a ponto de escurecer o céu. Mas, assim, nas regiões isoladas pega muito fogo mesmo, porque aqui fica muito seco por causa do calor, muito seco. O pessoal tem a cultura de ir para a praia, gosta muito de praia.
gosta de comer bem, gosta de beber bem, né? Agora vamos partir para a culinária, né? Aqui tem pratos que todo brasileiro já, né? Nós temos aí o nosso sangue, a nossa descendência, alguém da nossa família, né? Ou conheceu ou é descendente, né? De portugueses. Então a gente conhece muito bacalhau, né? E aqui tem dezenas de tipos de bacalhau, então você pode comer aí um por dia, que você vai ficar quase o ano todo comendo bacalhau diferente da maneira de fazer. E todos são muito bons, né? A carne de porco é muito forte aqui também, tem muitas coisas com carne de porco, os frutos do mar são fantásticos, os vinhos são... eu não conheço, pode até existir, mas eu não conheço vinho tão bom quanto os vinhos daqui, né? Os queijos também são fantásticos, as azeitonas. Então, aqui tem aqui não é o Mediterrâneo, né? É o Atlântico, mas tem aquela cultura da comida mediterrânea, sabe? Por causa do calor, por causa da praia, porque tá tudo aqui, tudo à volta, né? Então, come-se muito disso, né? Aqui eu aprendi a comer algumas coisas que eu nunca tinha comido, né? Amêndoas, que são ostras pequenas, aprendi a comer isso, é uma delícia, isso é uma delícia. O Geraldinho, que faz, o meu filho mais velho, ele faz aqui aquilo com molho de mostarda, fica assim, coisa do outro planeta. Agora, a coisa mais exótica que eu comi aqui, agora no verão, é o hit do verão aqui, são os caracóis, mais conhecido no Brasil como caramujo, né? Aquilo que a gente mata, que é uma praga, aqui come-se. Faz aquele caracol cozido com ervas, com oréganos, né? E depois a gente come aquilo com palitinho ou chupa assim, igual faz com a ostra. E eu comi aquilo e, olha, é bom, não é ruim. Aquilo é muito bom, eu gostei. É rico em proteína, então não engorda, para quem tem esse problema. E tem o gosto bom, não é ruim. Foi a coisa mais exótica que eu comi aqui, né? Eu sei que existem coisas mais exóticas no Brasil do que caramujo, né? Do que caracol. Mas aqui, eu acho que a coisa que mais o brasileiro fala, mas você comeu isso, gostou, não sei o quê, foi o caracol. Realmente, ele é diferente e é bom, é gostoso. Eu gostei, a Patrícia gostou, a gente comeu junto. E a aparência não é tão boa, porque a gente cria aquele conceito, né, do caracol lá na beira do rio, aquilo traz doença, não sei o quê, né? Mas aqui, geralmente, eles são criados com alface, né? É no criador, não é... Alguns até são selvagens, né? Mas a maioria é criado, então, enfim, é uma delícia, né? A gente precisa aprender a comer essas coisas. Eu aprendi e eu gostei. Bom, enfim, a culinária é muito rica em decorrência até da cultura, né? A cultura, em decorrência da cultura, não, em decorrência do tempo, né? 870 anos tem isso aqui, né? E é interessante, porque assim, no Brasil, você vai lá, um prédio muito antigo vai ter 300 anos, né? 400, se for muito antigo mesmo, né? E tiver de pé ainda, né? Agora aqui você vai em prédios de 700 anos, 800 anos. Eu fui numa igreja em Viseu que tinha 800 anos de idade, era do tempo de descoberta. Era um castelo que a igreja católica foi transformou numa igreja. Então aquilo tem 800 anos de idade. Então você entrar num prédio com 800 anos, quer dizer, com 300 anos a mais que o país que a gente nasceu, é incrível, né? É incrível você ver isso, né? Como história. Indo para o final, eu queria falar sobre a igreja, né? Sobre o evangelho aqui em Portugal. A gente já falou aí. Antes de eu falar do evangelho, vamos falar do esporte, né? Falei aqui do futebol. A malta aqui, turma, galera, fala malta, né? Então a malta aqui é tão fanática quanto o brasileiro por futebol. Ama futebol, ama, ama, ama. E eles param tudo para ver o Benfica, o Porto, o Sporting, o Braga, os times mesmo daqui. Eles ficam fanáticos quando tem esses jogos, são vibrados na seleção portuguesa, amam de paixão Cristiano Ronaldo, né? Lógico, né? É o máximo aí do futebol mundial e é motivo de orgulho aqui para os portugueses, né? Na parte desportiva.
o Cristiano Ronaldo, né? Então, eles gostam muito de futebol mesmo, são esportistas, gostam de praticar vários esportes e praticam futebol. Não são pentacampeões mundiais como nós, né? Eu acho que eles gostam muito e a gente sabe fazer, né? Mas eles são campeões europeus, né? Acho que são os atuais campeões europeus de futebol. E isso trouxe um orgulho muito grande, mesmo porque eles já eram vice, né? Foram vice aqui em Portugal quando o Scolari, né? O Filipão, foi o técnico da seleção portuguesa, né? Naquela fatídica final contra a Grécia, né? Que Portugal perdeu em casa por 1-0 e perdeu o título de campeão europeu. Salvo engano, sei lá, foi 2006, uma coisa assim. Não lembro. Eu acho que 2006 foi Copa. Mas, bom, enfim. Foi nesses anos aí que o Filipão esteve aqui. E eles gostam muito de futebol. São muito vibrados nisso, né? E aí a gente se sente em casa, né? Quando vai assistir um jogo do Benfica ou do Sport, você vê aquela vibração da torcida. Agora não, né? Por causa da pandemia, tudo parou, né? Agora que voltou o futebol aqui também. Mas eles continuam gostando muito disso, do futebol. A gente falando de pandemia, a pandemia aqui foi considerado Portugal foi considerado um país exemplar, né, nesse quesito. A gente teve dias aqui já agora há pouco tempo de não ter mortes no dia. Foram poucas as pessoas que foram contaminadas e poucas que morreram. O português foi muito, muito cívico. Quando o primeiro-ministro falou que não era para sair, ninguém saiu mesmo. Eu estava no Brasil, né? Quando eu fui para o Brasil agora no começo do ano, quando eu saí daqui, tinha um caso suspeito aqui no Porto. E nesses 20 dias que eu fiquei no Brasil, a coisa estourou, eu quase que não consegui voltar. Eu só voltei porque eu tinha residência aqui, então foi a única maneira que me fez voltar. Porque se eu fosse um turista, eu não conseguiria. Tanto é que está fechado até hoje para o turismo. Mas o povo português foi muito cívico e solícito, respeitou mesmo, e isso se refletiu na quantidade de óbitos, né? Que foi muito baixo. Você pode pesquisar aí no Google, vai ser um dos menores da Europa, né? Teve dias aqui de 24 horas sem mortes já, sem mortes, né? Então a gente glorifica a Deus muito por isso. Pela disposição do povo de obedecer aí algumas coisas que a gente não sabia o que era, né? A gente, na realidade, até hoje não sabe o que isso vai acontecer, o que vai surgir, mas a gente sabe que o que as autoridades aqui falam, o povo realmente acompanha, e eu achei isso muito legal, e a gente obedeceu também. Quando eu cheguei aqui, fiquei de quarentena com a galera, e foi fantástico. Foi um tempo muito bom em família, né? Indo agora para a questão espiritual, né? A gente, quando sai do Brasil, quando está no Brasil, a gente fica, aí a Europa esfriou, a Europa está fria, a Europa não sei o quê, a Europa... Olha, gente, aqui de frio não tem nada. Aqui de frio não tem nada. Aqui tem igrejas vibrantes, É lógico, a Igreja Católica fundou isso aqui, né? Então tem o laço da idolatria, da Igreja Católica, os tentáculos dela, né? São muito entrelaçados na cultura do povo, assim como era no Brasil também, né? Eu tenho mais de 40 anos, eu nasci no lar evangélico, então eu sei o que é isso, né? A gente ser na contramão, né? Na vanguarda da religião, né? A gente não ser parte de uma maioria, né? Hoje no Brasil, graças a Deus, daqui a pouquinho a gente se torna a maioria. Mas aqui não, aqui está girando em torno de 2% a 3% da população, que é a população evangélica, né? Então, eu vejo isso como o campo está pronto para a colheita, sabe? O campo está pronto para ser, sabe, colhido. Então, a gente sabe e entende que Deus nos mandou para cá com esse propósito, sabe? E aí, quando a gente sai do Brasil, lá tá frio, lá não tem nada frio aqui. Aqui tem igrejas de portugueses que são fantásticas, igrejas de brasileiros que são fantásticas, igrejas do pessoal da África que são fantásticas. Então, assim, o evangelho está borbulhando aqui e a gente sente que esse é o momento mesmo de crescer e do evangelho se expandir. E eu sei que, como Deus me trouxe para cá,
e Deus é minha testemunha. Eu fiquei assim, mas por que eu estou saindo do Brasil? Por que, Deus? Por quê? E hoje eu consigo começar a entender um pouco os propósitos de Deus para a minha vida aqui em Portugal. Aí, da mesma maneira que Deus me trouxe, eu sei que Deus vai trazer muita gente para cá, para poder, ombro a ombro, junto com os portugueses, junto com o pessoal da África, junto com os brasileiros que aqui estão, participarem dessa colheita. Eu acredito nisso, mas eu acredito mesmo que nós estamos muito próximos de começar essa colheita e esses 2% se tornar 3, 4, 5, 6, 10 e por aí vai. Porque o português ele é solícito ao evangelho, e a gente fala de Jesus, eles escutam, e a gente, como era no Brasil, é aqui. Então a gente sabe que se a gente usar a estratégia correta, com amor, né, sempre, e com direção, a gente vai conseguir fazer com que o evangelho seja difundido e cresça cada vez mais aqui. Então, a ideia, é lógico, a gente podia ficar falando aqui a noite toda sobre igreja, né? Mas as igrejas aqui, para eu deixar um resumo, são vibrantes. E estão vibrantes, e estão, assim, prontas para a colheita. As igrejas não estão paradas, as pessoas não estão paradas, não tem nada de esfriamento, frio, o evangelho congelou na Europa, não tem nada disso. As pessoas querem ouvir falar de Jesus, e isso depende da gente e daqueles que Deus ainda vai mandar para cá, né? Bom, 870 anos de história, né? Então, assim, é complicado a gente falar, né, tudo, né? Sei que faltou dezenas de centenas de coisas para poder falar dessa terra tão rica, mas eu quero convidar vocês que estão aí assistindo essa live cultural a virem, né? Virem para cá. Vocês podem contactar aí a Missão Josué, tem todos os meus dados, o pastor Charles. Vocês são todos muito bem-vindos aqui. Agora, infelizmente, ninguém está conseguindo entrar aqui, mas agora, já nos meados de agosto, já começa a se liberar isso. E as visitas vão se tornar aí frequentes aqui na nossa casa, que é Portugal. Eu quero agradecer novamente, né, o pastor Charles e a Fabrício por esse carinho de nos convidar, e espero que você tenha gostado um pouco da história aqui de Portugal, né, um pouco da gastronomia, da história, das coisas. Faltou, mas assim a gente vai ter outras oportunidades de fazer, e com certeza você vai saber um pouco mais também mais para frente aí nas outras lives culturais sobre essa terra tão abençoada e que ainda vai refletir muito a luz de Cristo aqui nesse continente europeu, você pode ter certeza, tá bom? Que Deus te abençoe, tenha aí um dia abençoadíssimo na presença da sua família e principalmente na presença do Senhor, tá bem? Um beijo aqui de Portugal e até já!